que estamos aqui reunidos mais uma vez para o estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Que esses ensinamentos possam nos trazer um entendimento maior acerca de tudo isso que Jesus nos veio passar, para que, através da colocação deles no nosso dia a dia, na nossa rotina de vida, possamos nos tornar melhores. Esse é o propósito do Evangelho. O tema de hoje é quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Ele está apresentado no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 5 a 7. E no Evangelho, e nos Evangelhos bíblicos, nós vamos encontrá-lo em Mateus, no capítulo 12, versículos 43 a 50, e também vamos encontrar em Marcos e em Lucas. Essa passagem é muito significativa porque ela nos remete a uma série de valores que estão ligados à nossa vida normal, da nossa experiência encarnatória, mas também naquilo que diz respeito à expansão das nossas relações no contexto espiritual. E essa passagem ela se dá um pouco depois da Páscoa de 31, em Jesus estava na Galileia. Não, sessão de trabalho não, sessão de estava na Galileia fazendo a sua segunda viagem, né, peregrinando por aquela região. E a localização exata da cidade onde aconteceu esse episódio não foi possível, apenas que era em alguma parte da Galileia. E o texto diz que ele estava em casa, ou seja, ele estava na casa onde provavelmente estava hospedado. Se fosse em Cafarnaum, estaria na casa de Pedro, e se fosse em outra cidade, seria na casa de alguém que o havia hospedado, né? E então ele estava reunido nessa casa com várias pessoas à sua volta. Ele estava pregando, fazendo curas, levando conforto a corações aflitos, enfim, todo aquele trabalho que ele desenvolvia. E num dado momento, alguém anuncia dizendo que, assim, mestre, sua mãe seu irmão e seus irmãos vêm à sua busca. No texto de Marcos, ele apresenta algo mais incisivo, né? A família um pouco contrariada com essa forma de Jesus agir, os irmãos não aceitavam isso, né? Então eles diziam, ele está furioso, segundo o texto aqui que Kardec coloca, como quem diz, ele não está no seu equilíbrio, né? Eles achavam que Jesus não era uma pessoa equilibrada, então eles combatiam muito essa postura de Jesus. Maria, evidentemente, sabia exatamente a missão dele, compreendia, mas como mãe, ela tinha aquele papel da mãe judia, né, daquele tempo, que era a da harmonização em casa. Então, ela contemporizava todas essas coisas. Havia um conflito dentro da família em relação a isso, a não aceitação por parte dos irmãos da missão de Jesus, né? Eles não acreditavam, menosprezavam. E ela tinha que administrar todos esses conflitos. E, naturalmente, ela foi junto com eles, até por conta de manter essa situação ali sob controle, né? Depois nós vamos falar sobre a questão do papel da mulher naquela sociedade, da mãe, a importância disso no contexto social, porque nós temos assim muitas distorções em relação a isso, e trazemos muito essa questão da visão dos nossos tempos, e aí não conseguimos compreender determinadas coisas, mas nós vamos entrar nesse detalhe. Então, eles foram até lá para buscar Jesus. E aí a reação de Jesus foi a seguinte: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí ele aponta para aquelas pessoas que estavam ali rodeando, ouvindo sua palavra, uns sendo curados. Essa é a minha mãe, esses são meus irmãos. Aquele que faz a vontade de meu Pai, este é meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Quando nós fazemos a interpretação desse texto, e aí eu chamo muita atenção para o pessoal que estuda comigo,
no que diz respeito aos textos bíblicos, tanto do Antigo Testamento quanto os do Novo, é o cuidado para não se fazer a interpretação literal do texto. Porque essa posição vai nos levar a grandes enganos, a grandes incompreensões. E a estabelecer dentro do entendimento uma série de incoerências. Ora falamos uma coisa, ora defendemos outra. E aí nós temos que parar texto a texto, versículo por versículo, e fazer um aprofundamento desse entendimento, como diz o próprio mestre, interpretar, entender em espírito e verdade, para que possamos captar aquilo que está colocado ali dentro de um contexto de época e de lugar, para depois conseguirmos ampliar e transcender no entendimento universal da mensagem. Mas antes é fundamental que consigamos compreender aquilo que estava sendo dito naquela época para aquelas pessoas que tinham uma determinada religião, tinham uma determinada cultura, uma determinada língua, e por isso, então, constituíam em si, como sociedade, um universo complexo. Então, diante dessa situação, o primeiro ponto a questionarmos seria o seguinte: teria Jesus menosprezado sua família consanguínea? Teria menosprezado a sua mãe, a presença dos seus irmãos? Não, absolutamente não. Até porque, nos 10 mandamentos, nós vamos ter um deles lá, o honrarás a teu pai e a tua mãe, que, aliás, é o título deste capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Jesus, no início do Sermão do Monte, ele disse: não vim destruir a lei, nem abrogá-la, mas dar cumprimento. Mas cumprimento naquilo que diz respeito aos ensinamentos espirituais, os ensinamentos considerados divinos. O aspecto da lei que representa a lei de Deus. Porque aquele conjunto de legislação que nós vamos encontrar no Antigo Testamento, ele é muito apropriado para o povo naquela época, na sua vida cotidiana, na sua vida social, ao longo do tempo. Porque vamos lembrar que eles foram trazidos do Egito por Moisés, de volta ali para a Terra Prometida. Eles não conseguiram entrar no tempo de Moisés, ficaram rodando no deserto 40 anos, e somente com Josué, o sucessor de Moisés, eles vão entrar de novo na Terra Prometida. E ali teriam que se estabelecer, cumprindo o que foi feito da aliança de Deus com Abraão, né? Conforme o texto bíblico, tudo isso muito simbólico, a aliança que foi feita. Então, Deus daria a semente a Abraão, e essa semente que sairia de Abraão receberia a herança na terra da promessa. Então, tudo isso é um conjunto de crenças, de estabelecimento de diretrizes que vão viabilizar a descida do grande programa da espiritualidade, né, patrocinado pelo Cristo, que diz respeito às 3 revelações. Então, teve que ter esse começo. Então, a partir dessa aliança, se estabelece toda uma base para que, um tempo depois, Jesus viesse trazer a segunda revelação, que representa para aquele povo a segunda aliança com Deus, já Jesus trazendo os princípios, né, os fundamentos do amor universal. Então, sai de um campo do entendimento de justiça para a consolidação do amor fraterno, do amor universal. E essa passagem aqui diz respeito a isso também, porque o Evangelho ele é todo impregnado dentro desse propósito do amor. E aí, longe de ser um desprezo à sua família consanguínea, à sua mãe biológica, é a reafirmação do amor fraternal por todos os espíritos, por todos os irmãos. Porque naquele momento ele estava diante de uma tarefa muito importante, a sua tarefa de missionário. E na grandeza dessa tarefa dele, ele também aponta para nós, nas nossas pequenas tarefas, que também são missionárias,
que também têm propósitos espirituais, atendem a programas que são estabelecidos na espiritualidade, programas dos quais tivemos conhecimento antes da encarnação e estão previstos na nossa programação encarnatória atual. Tanto é que estamos aqui, cada um cumprindo a sua parte, cada um realizando a sua parte no trabalho. Então, fazemos parte desse conjunto. E, nesse momento, estamos aqui encarnados para darmos continuidade. Quando retornarmos ao mundo espiritual, vamos ver quais as tarefas que nos cabem, as posições que iremos ocupar, aquilo que deveremos fazer e nos preparar para uma próxima encarnação. Então, esse é o sentido. Então, quando estamos colocados aqui, diante da tarefa, essa tarefa, ela observa o atendimento a um conjunto de irmãos, a um conjunto de mães e pais que nós temos à nossa volta. Então, num sentido mais universal. Eu até estava pensando aqui, para quebrar um pouquinho a seriedade, porque eu estava imaginando assim, de repente eu estou aqui na palestra, eu estou fazendo por celular, e eu sempre recomendo para minha mãe assim, mãe, olha só, na parte da tarde e da noite não me liga não, que eu estou geralmente ou fazendo palestra ou fazendo estudo, liga para mim na parte da manhã, ou então eu ligo no momento que estiver disponível. Eu estava falando assim, só faltava ela me ligar durante a palestra para falar comigo, né? E eu ter que dizer quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Mas, brincadeiras à parte, mas são essas questões que nos colocam diante da tarefa uma responsabilidade muito grande. E, naquele momento, o que os irmãos de Jesus teriam a fazer com ele, nada daquilo dizia respeito ao trabalho que ele estava desenvolvendo. Então, aquele não era o momento de atendê-los. Por isso que ele dá essa resposta, né? Então, eu comentei antes, né, a questão do comportamento de Maria, que entendia a missão de Jesus, e ela guardava aquilo dentro dela, assim. Eu tento, às vezes, ficar imaginando o que se passava na cabeça dela diante de todo aquele conhecimento que ela tinha, da missão, da responsabilidade que ela recebeu nessa missão de ser a mãe do Cristo. E ter que administrar essas coisas dentro de casa. Porque aquela sociedade era uma sociedade patriarcal, né? Então, isso é institucionalizado desde as descendências, desde da origem deles, né? Eles são semitas lá da região da Mesopotâmia, então já trazem todo um contexto de costumes e comportamentos, né? Que eles vão levando adiante e vão se desenvolvendo, né? Mas aquela estrutura que se forma do povo hebreu a partir de Abraão é uma estrutura patriarcal. Abraão é o grande patriarca daquele povo. Depois tem a sequência de Isaac, Jacó, que formam os 3 grandes patriarcas, e depois surgem as 12 tribos, cada tribo com o seu patriarca tribal, mais as famílias que compõem as tribos, que eram chefiadas também por patriarcas, né? Então, a estrutura toda é essa. E essa estrutura era construída para dar unidade à sociedade. E aí, no caso, o papel da mulher era um papel, sem dúvida nenhuma, analisando, secundário. Ela devia obediência ao patriarca, né? Ao patriarca da família, e assim vai. Mas a mulher não era de todo, vamos dizer, colocada de lado. Essa é uma interpretação que muitas pessoas fazem de modo errado, ou seja, alguém que não tinha voz, que não tinha, vamos dizer assim, uma posição a afirmar. Isso aí não é verdade, porque dentro das atribuições, ela tinha a responsabilidade de conduzir todas as coisas da casa. Ela administrava a casa. É claro que tinha que responder o patriarca, né? Isso aí não podia sair. Mas ela tinha ali o domínio de cuidar dos filhos, de cuidar da educação, até um determinado ponto. Depois o pai se encarregava de dar aquela educação voltada para a questão da consolidação dos costumes do próprio povo mesmo, né? Mas a presença da mãe ali é muito forte. E nós vamos ver em algumas passagens de Jesus no Evangelho, mulheres que acompanham aquele grupo que seguia Jesus, muitas delas mães daqueles que seguiam, né? No caso, tem uma passagem de Salomé, a mãe de João e Tiago, esposa de Zebedeu,
empregados, outras pessoas, trabalhando, né? E Salomé, às vezes, acompanhava os filhos. E teve uma passagem que ela pede a Jesus para que, quando ele voltasse para o seu reino, colocasse seu filho, um de seus filhos à sua direita, outro à sua esquerda. E aí Jesus vira-se para ela assim: não sabeis o que pedis, né? Então, a preocupação dela. Então, esse é um exemplo de mulheres acompanhando Jesus nas suas peregrinações. E nós vamos também, quando fazemos a pesquisa mais aprofundada, nós vamos perceber que o papel da mulher no ministério de Jesus era muito importante. Os evangelhos não registram isso, até porque foram escritos por homens, né? E aí tem todo aquele contexto da visão masculina das coisas e tal, e elas ficaram meio que de lado. Mas tanto é verdade a participação ativa delas em várias atividades do ministério de Jesus, que quando Jesus, depois desencarnado, ele vai fazer a sua aparição, a primeira pessoa a quem ele aparece é Maria de Magdala. Dessa mulher literaturas que vieram, mesmo vindas de médiuns bastante do Evangelho, para termos uma ideia da dimensão da participação da mulher no Evangelho. E Jesus, o tempo todo, nós podemos apontar isso, né? Nos estudos a gente sempre procura apontar muito isso, Jesus vive a quebrar paradigmas sociais, paradigmas de entendimento de um povo ao longo do tempo, de situações que precisavam ser modificadas naquilo que se considerava como a tradição dos anciãos, tradição que vinha ao longo do tempo, trazendo todo aquele arcabouço legal, legislativo que foi criado, que foi montado desde do aspecto divino até as leis mosaicas, né? Então, e muitas dessas questões que foram absorvidas pela tradição já traziam o vício dos desvios do pensamento, de atender a determinados caprichos e interesses ao longo do tempo. E isso acontece em toda a sociedade, não seria diferente ali. Então, quando Jesus vem, ele vem para quebrar esses paradigmas, porque o Evangelho nos trazia a compreensão de um patamar de entendimento que estava muito acima daquilo. E seria necessário que desfizéssemos uma série de questões que havíamos construído internamente para podermos, então, absorver essa mensagem nova. Por isso que é a Boa Nova, né? Então, para absorvermos a Boa Nova, precisamos nos transformar num novo homem, eliminando tudo isso que há de velho dentro de nós. E como isso vai acontecendo ao longo do tempo, foi muito flagrante quando do advento da codificação, e está sendo flagrante agora, nesse momento em que fomos obrigados a parar com tudo para mergulhar para dentro de nós e percebermos o que tem sido a nossa vida ao longo desse tempo. E se não conseguimos nos lembrar de outras encarnações, mas pelo menos pelo que somos, devemos ter alguma ideia daquilo que fomos, daquilo que fizemos, pelas coisas que acontecem, né, pelas dificuldades, pelos desafios, pelos próprios erros que ainda trazemos, as imperfeições que trazemos, que conseguimos identificar, dá para ter uma ideia do que foi o nosso passado, de acertos e de erros. Os erros precisam ser ajustados. Os acertos eles vão se juntando a uma bagagem construída. E isso é que vai promovendo a construção do reino dos céus em nós. É um processo longo de muito aprendizado, de muitos desafios. E nós temos que vencer isso. E Jesus nos trouxe essa perspectiva da quebra de paradigmas. Nós, assim que desenvolvemos os grupos de estudo, e agora está muito interessante, porque com o estudo online, eu estou conseguindo fazer uma série de estudos e cursos que nas casas eu não ia poder fazer, né? Então, estou tendo mais autonomia para desenvolver
toda uma grade que eu tinha já preparado. Então, esses estudos estão sendo excelentes, porque os grupos estão se interessando por vários temas, né? E então nós estamos tendo assim um acesso a uma riqueza muito grande e fazendo reflexões, porque são grupos pequenos, de até no máximo 5 pessoas. Então, assim, fica algo aconchegante, fica uma troca importante e eles são o tempo todo estimulados à pesquisa. Então, para cada reunião, eles trazem o material que pesquisaram, aquilo que eles conseguiram avançar de entendimento e a cada reunião nós temos ali uma riqueza muito grande para analisar, tanto no que diz respeito ao Evangelho, mas, sobretudo, o que a doutrina espírita nos traz. Então, tem sido uma experiência muito interessante nesse aspecto. Então, nós temos visto isso, essa questão da quebra dos paradigmas. E aí, nós, verificando essa situação que Jesus coloca, essa passagem especificamente, né, mas o entendimento do papel da mulher, da mãe, né, e outro detalhe em relação à mãe. Quando nós, nos estudos que estamos fazendo do Antigo Testamento, nós estamos no Gênesis bíblico, tem aquele momento em que Abraão muda o nome de Abrão para Abraão, e Sarai, de Sarai para Sara. E ali, naquela nova aliança que Deus faz, né? Deus, o Espírito se manifesta, ali no caso, mas se apresentando como Deus, faz com Abraão que Sara seria a mãe de todas as nações. Então, aquela mulher, a esposa de Abraão, ela representava para aquele povo a mãe de todas as nações, a mãe de todas as tribos. Então, daí aquela importância do papel da mãe. E Sara é o símbolo disso. E esse símbolo vai ser levado ao longo do tempo. E Maria, mãe de Jesus, também vem com essa marca, com essa responsabilidade. Isso tudo era para manter a sociedade toda unida, já que era difícil de ter um pensamento, vamos dizer assim, de unificação, como no caso da doutrina, do nosso movimento, né, que trabalha incansavelmente para esse aspecto da unificação, que é fundamental para manter a unidade da doutrina, né? Também havia esse esforço lá, porque eram várias correntes. Desde o começo, eram sempre várias correntes de interpretação. E havia um esforço muito grande para que se mantivesse um mínimo de unidade, porque é com essa unidade que nós vamos preservar os valores espirituais. Se não houver preocupação no movimento espírita quanto à unificação, corremos o risco de cometer os mesmos enganos do passado em outras religiões tradicionais, né? Porque as coisas vão se desviando. E a unificação não é o sentido de amarrar, cercear, mas é no sentido mesmo de unidade assim, doutrinária, para que as coisas não se percam. Então, esse é um esforço muito grande, porque naquela época, sim, primeira revelação, anunciaram o Messias. Aí o Messias veio, o Messias trouxe as informações, anunciou o Consolador veio, trouxe o conjunto da terceira revelação. E quem é o próximo? Não sabemos, estamos no final de ciclo, talvez tenha sido o último movimento nesse sentido. Então, nós espíritas, temos assim um compromisso muito grande de manter a nossa doutrina intacta nesse sentido, íntegra, para que ela não sofra o que os outros ensinamentos sofreram ao longo do tempo. Então, isso é um esforço muito grande que precisamos fazer. E não é só de um grupo que cuida da unificação, acho que é uma responsabilidade de todo mundo, né? Todo mundo imbuído nesse processo. Então, nós temos essa configuração no tempo de Jesus. Mas aí, tudo bem, nós vamos entender isso naquela época, naquele lugar, naquele costume, numa religião diferente. Mas uma religião diferente que ela faz parte da construção do que somos hoje, né? Está tudo interligado, não podemos desprezar nada disso, né? Muitos ficaram pelo caminho, os da primeira, os que abraçaram a segunda, e já estamos na terceira. Quantos abraçaram a terceira? Mas os que estão na terceira precisam abraçar também a primeira e a segunda, né? Então, para que tenhamos a compreensão desse segmento que nos foi colocado, né? Dessa sequência de
dentro do programa. E aí nós vamos nos posicionar nos tempos de hoje. Terceiro milênio, século XXI, mundo ocidental. Quanto tempo já passou? Quantas coisas já vivenciamos ao longo desse tempo em que estamos numa sociedade com costumes bastante diferentes? Hoje já não se tem mais essa ideia do papel secundário da mulher na sociedade, né? Até bem pouco tempo, nos livros da nossa doutrina, vamos encontrar os espíritos falando do papel da mulher, que o papel da mulher é cuidar do lar, aquela coisa toda. Isso aí já passou. Não é mais assim. Porque nós temos que entender que a mulher e o homem, antes de mais nada, são espíritos. E espírito não tem sexo. Então, se estamos aqui na condição de homem e de mulher, é por uma questão necessária de aprendizado. Em cada experiência dentro de um determinado gênero, nós vamos absorver valores importantes para a constituição do nosso espírito. Porque o nosso ser espiritual ele precisa ter todas essas coisas muito fortes. Eu não posso ser um espírito marcadamente masculino ou marcadamente feminino. Eu tenho que ter um equilíbrio dessas aquisições que só a experiência física vai nos dar. Então, a evolução do espírito passa pela necessidade da reencarnação e das experiências que vamos ter aí. Num gênero e no outro, numa raça e em outra, numa condição social e outra. Uma série de coisas para darmos consistência ao nosso ser espiritual. Então, isso é um aprendizado. E os tempos de hoje já nos apontam para outros valores, né? Porque, como espíritos, estando encarnados como homens e mulheres, nós temos o direito e o dever de progredir intelectualmente e moralmente. É a resposta à questão 132. Da encarnação. Trabalho intelectual. Enfrentando as visões, nos dizem o seguinte: a mulher tem papéis iguais dentro do contexto social. Porque tanto o homem quanto a mulher vão estudar, vão buscar o sustento para a sua casa. Isso não é uma atribuição somente do homem. Tanto o homem quanto a mulher. E se o homem e a mulher têm filhos, constituem uma família, a criação dos filhos, a educação dos filhos é responsabilidade dos dois. Então, não tem aquela tarefa, a mulher cuida dos filhos, a mulher cuida dos afazeres de cozinha, da limpeza da casa. Não. Todos têm que estar devidamente em consenso para dividir as tarefas. Não tem tarefa de homem e de mulher. Tem a tarefa, sim, da condução do lar, da educação dos filhos, de buscar o pão através do trabalho, do aprimoramento através do estudo. Então, isso é voltado para os dois. Então, a responsabilidade é de ambos. Então, ambos têm que sentar e se entender para ver como vai ser feita essa distribuição de tarefa, de modo que um não seja sobrecarregado, ou seja impedido de ter o seu progresso. Essa semana, por conta de uma série de fatos que estavam ocorrendo, e eu assisti na CBN uma entrevista muito interessante de 3 representantes do que é denominada uma instituição chamada CUFA, né? Central Única das Favelas. Esses 3 entrevistados, um do Rio, um de São Paulo, outro é lá do Nordeste, se não me engano, de Fortaleza. Eles, no dia 17 de abril, eles participaram desse programa, né, uma entrevista falando do início da pandemia, do distanciamento social, toda aquela coisa nas comunidades, né? O que aquilo estava impactando, o que iria impactar, qual era a perspectiva. E, nessa semana, eles foram convidados de novo para dar o testemunho de tudo isso que vem acontecendo, né? E aí nós vamos ver que não fazemos ideia desses grupos, dessa sociedade organizada, desenvolvendo uma série de trabalhos nas comunidades, aqui no Rio, em São Paulo, em todo o Brasil.
Então, a CUFA ela existe em todo o Brasil. Programas de assistência, de levar alimento, material de higiene. Muitos lugares não têm água para as pessoas fazerem sua higiene. Então, como é que você vai lavar a mão, aí, álcool gel, sabonete, se não tem água? Então, aí eu parei para pensar assim e vi, meu Deus do céu, nós temos uma realidade global que estamos vivendo, uma realidade que assolou o mundo inteiro. Cada país vive a sua própria realidade, com as suas dificuldades, com os seus governos, a forma de lidar com tudo isso. Os resultados de todas essas políticas, cada país está vivendo a sua própria realidade. E aí nós vamos ver um país grande como o nosso, que é um verdadeiro continente, dividido em vários estados, com várias culturas, etc. Cada lugar com suas dificuldades, com suas maneiras de lidar com a situação. E aí vemos uma sociedade totalmente desigual. Nós vamos ter uma elite muito pequena, mas que consegue absorver tudo que há de melhor que a sociedade produz. Aí temos uma classe média, mas aí nós temos um contingente imenso de pessoas pobres, muitos vivendo nas comunidades. Então, cada comunidade tem uma sua própria realidade. E ainda temos os irmãos que nem nessa condição estão. Aí estão morando na rua, aqui, por exemplo, no meu bairro, aumentou muito a população de moradores de rua. O dia inteiro nós temos irmãos ali dormindo, passando a noite. Então, assim, são realidades dentro de uma realidade maior. E aí, quando nós vamos passando, eu gosto muito de fazer caminhada, eu vou passando em determinados lugares, eu nem conheço aquelas pessoas mais, mas em determinados lugares que eu já tinha o hábito de parar e conversar, eu conheço alguns, né, de um tempo para trás, pelo nome, sei alguma coisa de história, sempre paro para conversar, etc. E aí, quando eu vou passando assim, olhando aquelas pessoas e pedindo pressa, porque nós não temos o que fazer. O que eu posso fazer diante dessas pessoas todas que estão ali? O máximo que eu posso fazer é chegar, cumprimentar, perguntar o que está precisando, mas não tem condições. As pessoas não têm condições. Isso é uma questão de Estado. Deixar-nos chegar a essa condição, essa situação. Mas nós podemos amenizar, cada um com a sua parte, daquilo que pode fazer. Né? E aí eu vou passando e vou perguntando. Estava até hoje, por exemplo, eu fiz uma caminhada. Eu estava pensando no tema de hoje. Aí, olhando ali, tinha irmãos, tinham senhoras, pessoas idosas, jovens, adolescentes. E, gente, me desculpem, mas a maioria irmãos negros. E a gente olha para isso e vê o que está acontecendo à nossa volta. Não pode, isso não pode estar acontecendo assim. Então, eu pergunto ali para mim, estava perguntando para mim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Isso é muito duro. E nós somos abençoados porque temos a nossa casa, temos a comida, temos a cama quentinha. Esses irmãos não têm. Nas comunidades, eles não podem fazer isolamento. Vivem 10 num cubículo. Eles precisam sair para trabalhar. A ajuda chegou para alguns, mas não chegou para todos, não. Até porque muitos espertalhões abocanharam uma parte disso, todos nós sabemos, né? Então, eu conheço muita gente que está precisando que não conseguiu receber ainda. Então, são realidades. E as realidades, elas começam no individual, dentro da família. Que essa realidade vai se confrontar com uma realidade maior de sociedade. Então, eu pergunto para vocês, não é um momento para nós pararmos e pensarmos o que estamos fazendo aqui, o que tem sido a nossa vida, individual e coletiva? Será que dá para continuar nesse novo normal que estão tentando estabelecer, voltar com as velhas práticas que poluem o planeta, que destroem a natureza, que promovem as desigualdades, a ponto de chegarmos a ver isso tudo aí, porque agora é um momento de dificuldade, desemprego, tudo localizado. São realidades.
Nessas realidades estão nossas mães e nossos irmãos. Por isso que Jesus falou. Ele estava atendendo a quem tinha necessidade, levando a palavra, o alívio ao coração, ao sofrimento de cada um. Ele adentrava a realidade de cada um, curava. Eles eram seus irmãos, as suas irmãs, a sua mãe. Então, quando nós olhamos para o exemplo do Cristo, não vou nem dizer os ensinamentos, que os ensinamentos estão postos aí, mas, mais do que tudo, o exemplo que ele nos deu, nós temos que fazer uma aferição do nosso entendimento, da nossa convicção acerca do entendimento desses ensinamentos, mas também começar a examinar em que medida estamos cumprindo nas nossas ações os ensinamentos do Cristo. Que aí é a exemplificação. É quando ele diz assim, que a candeia deve ficar posta no velador, para que ilumine a todos que estão em volta. Então, ele fala da exemplificação, não é da ostentação, não é do marketing pessoal. É da exemplificação daquilo que ele nos ensinou. Os seus ensinamentos fazendo parte da nossa vida cotidiana, nas práticas mais simples do convívio dentro de casa, no convívio com as pessoas que moram no nosso prédio ou na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na casa espírita, onde quer que estejamos. Então, nós temos que examinar isso. Até que ponto nós estamos cumprindo exatamente esses ensinamentos? Evidentemente que não vamos esperar o cumprimento integral, porque aí já seríamos espíritos puros. Já seríamos espíritos puros. Mas o processo de evolução é contínuo. Então, nós temos que estar antes. Autoconhecimento, examinando cada detalhezinho da nossa existência, das nossas palavras, dos nossos sentimentos, das nossas ações, daquilo que estamos construindo nessa obra de criação de Deus, porque tudo aquilo que é voltado para o bem, e para o bem não é só a questão religiosa, é também o exercício da nossa profissão, o exercício do conhecimento que adquirimos em qualquer área do conhecimento humano, seja artístico, seja ligado à área de humanas, área de ciências, enfim. Mas o que estamos contribuindo para o desenvolvimento da sociedade, da humanidade. É um tijolinho só, mas importante para a edificação desse prédio. E quando fazemos essa construção exterior, porque isso faz parte da nossa vida de relação, ao mesmo tempo estamos trabalhando na edificação desse reino dentro de nós, para assim podermos trazer a iluminação e alcançarmos um patamar de evolução muito maior. Então, esse momento que nós estamos passando é para nós examinarmos quem é a nossa mãe, quem são nossos irmãos, o que estamos fazendo aqui, qual o nosso papel aqui. E, sobretudo, passar por tudo isso com muita resignação e até trazendo que a filha de uma aluna minha lá do Sérgio, da turma da noite de quarta-feira, a menina tem 10 anos, e a mãe não tem com quem deixar, a menina vai, assiste o evangelho conosco, recebe a apostila
lê, participa, pergunta. Eu fiz uma pergunta, não estou me lembrando que pergunta era, caberia disse. Eu vi, nossa senhora, como a espiritualidade, né, atua. Fez dessa menininha 10 anos, no meio de um monte de marmanjo, todo mundo silencioso, não sabendo responder o que eu perguntei, e ela veio obedecer a palavra. Aquilo tomou uma dimensão de entendimento que bateu fundo dentro de mim. Porque nós temos a tarefa de transmitir um grupo de estudo, numa palestra, os ensinamentos que estudamos, que pesquisamos, né? Para ajudar os irmãos também, porque eu também estou ajudando a mim. Porque essa palestra está sendo feita para mim. E agora, com gravação, eu posso assistir o que eu estou falando. Então, eu já me coloco fora o que estou dentro. Então, é uma sensação até engraçada isso, né? De assistir e você se sentir dentro ali, transmitindo, mas aquilo sendo falado para você e agora você estando fora assistindo. É uma coisa assim muito interessante, né? E essa menina chamou essa atenção, obedecer a palavra. E eu fico pensando, quantos momentos da nossa vida obedecemos à palavra de Deus? E a palavra de Deus está centrada no Evangelho. Então, aquela menininha nos trouxe uma lição preciosa. Nós temos que obedecer a palavra. Por isso, esse momento, precisamos ser resignados. Aceitar aquilo que a realidade nos impôs. Não importa o que estão fazendo por aí em termos de política. Se a gente vai, não vai, fica ou não fica. Isso é uma questão individual. Agora chegou, cada um vai se governar para se precaver. Eu vou me guiar pelo meu bom senso, por aquilo, pelo meu conjunto de crenças. E sempre pensando no próximo. Sempre pensando em preservar a mim e o próximo. Então, nós fomos colocados diante de uma situação em que nós temos que ser resignados. Não adianta querer atropelar tudo, criar ansiedade para retomar algo que não poderá mais ser possível. Chegou a hora de sermos diferentes, fazermos diferente. As estruturas que vão ser colocadas a partir de agora são totalmente diferentes, porque elas não vão mais produzir desigualdade, preconceito, racismo e qualquer tipo de opressão que a gente possa imaginar e que vem acontecendo ao longo desses milênios de história. Nada disso poderá mais existir. Nós vamos ter que construir uma nova sociedade centrada na solidariedade, na fraternidade, na ajuda mútua, no rompimento das fronteiras nacionais, das fronteiras sociais, e nos tratar como irmãos iguais perante a Deus, perante as leis de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém pode ter privilégio de nada. Deus criou tudo isso igualmente para todos. E aqueles que têm dificuldade, não têm condições, se sentem mais enfraquecidos, os que são mais fortes têm a obrigação de ajudar, de erguer, de amparar, e não de explorar, e não de colocar à margem. Tudo isso não pode mais acontecer. Então, esse momento foi para que nós pudéssemos fazer essa reflexão. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Que a paz de Jesus esteja com todos nós agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.